Uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento diário, de segunda a sexta, do empreendedor geotécnico, que é a questão verdadeiro e produtivista. A questão verdadeira não é religião, é vida espiritual. Produtivista é a forma bíblica, é a forma do cristão verdadeiro de trabalhar. Ele tem que ter frutos. Mas isso nós falamos na segunda parte do nosso mini treinamento. E nessa primeira parte vamos dar continuidade ao tema ateu reforçado, que para mim hoje está muito presente nas obras de terraplanagem, quando o talude acaba ocupando muito espaço e o cliente precisa ter espaço planificado, né? Plano, que é a nossa aula de número 16. E estávamos falando de coleta de amostras. Coleta de amostras é uma coisa que nós temos que desenvolver muito ainda, porque agora começamos a ter laboratórios de solos no país e a questão da coleta, desde a representatividade, a forma de coletar, estamos começando a nos desenvolver agora, eu diria isso, tá? Em termos de vivência diária de fazer coletas e fazer ensaios laboratórios, né? Há poucos anos veio os laboratórios e agora as formas de coleta. Tem a amostra deformada e indeformada, como vocês podem ver aí, indeformada. Tem um bloco grande e um bloco pequeno, que ainda não está normalizado. Aí está o bloco pequeno. A questão de coleta ainda através do Denison, do Shelby. Aqui está mostrando o Denison, que pode ser obtido sim para solos não tão duros, né? Mas é um método dos mais caros, mas já caindo de preço, porque hoje nós temos muitas sondas rotativas que nós não tínhamos. E aí, com essas amostras, os ensaios laboratório. Recomendo esse livro do professor Faisal Massad, tá? Que tem todas as causas de erro, né? Pode ver que todos eles têm aqui fontes de erro, né? No fontes de erro, fontes de erro. é, Todos eles praticamente têm fontes de erro. Eu me lembro quando eu fiz o curso com o professor Faisal, e eram causas de erro, a gente chamava. Causas de erro. E hoje é nossa base para fazer o CQP, que é o controle de qualidade de produto. É saber onde que costumamos errar e exatamente fazer com que o produtor foque um vídeo onde que ele costuma, para que ele saiba onde que as fontes de erro e que ele comprove que ele não está errando. Aqui os ensaios estão de granulometria, que vai determinar as tensões totais, as pressões, e as tensões efetivas, né? Aí os índices físicos que nos dão a ideia de que material é esse, e também as tensões totais, efetivas e neutras, problema de sucção, problema de capilaridade, compactação dos solos aqui, ensaio de granulometria, de teor de umidade, enfim, todos os ensaios de laboratório, massa específica, ensaios de caracterização, que vão dar, sempre estar dando uma ideia de comportamento do solo, né? Então é uma série de ensaios que chegam a uma classificação. As classificações que nós temos melhores, elas estão ligadas à pavimentação. Os minis também importantes para classificar solos tropicais, né? Aqui a classificação expedita dos solos tropicais, comparação entre elas a sísmica, que vem evoluindo muito, que essa para detectar então esses solos lateríticos saprolíticos. Ainda classificação de solos, classificação, enfim, tudo isso para dar ideia de comportamento do solo. Isso aqui passou duas vezes. Ensaio de mini, MCV, ensaio de compactação, que também é um ensaio de caracterização, deve ser entendido assim. E em função da posição que a amostra está no ensaio de Proctor, vocês vão ver que tem um comportamento diferente, né? Essas curvas aqui são muito boas para entender isso. Quer dizer, numa mesma curva, vocês podem ver como curvas de tensão e deformação totalmente diferentes, né? Esse artigo que nós escrevemos, nós falamos exatamente isso, que a cultura da engenharia é dizer que o Sol é igual, e a gente está lá no artigo falando que não é igual. Os ensaios edométricos, adensamento e colapso, expansão,
Aqui é a nossa segunda geração de prensa, aqui é a sequência de moldar o corpo de prova, né? Aqui é a prensa primeira que nós tivemos, onde o carregamento é manual e a leitura também manual. Aqui é mais uma sequência de moldagem de corpo de prova, aqui as prensas da primeira geração, como eu falei, e aqui a segunda geração. E agora nós já estamos na terceira geração, indo para a quarta geração. A terceira ainda precisa de carregamento, e a quarta, o carregamento pode ser à distância, inclusive, né? Então, a quarta, o cisalhamento direto, hoje temos equipamentos onde nós, no mesmo equipamento, fazemos adensamento e cisalhamento. Nós somos orientadores aí para montagem de laboratório, estamos criando técnicos de laboratório, que é um problema muito sério, porque hoje nós temos os equipamentos, tem a indústria brasileira, mas nós não temos os técnicos. Até a gente está lançando técnico geotécnico. Venha trabalhar com a gente, venha treinar com a gente. Aqui, ainda falando de ensaios traxiais, a sequência de moldagem do corpo de prova, essa prensa diria, da primeira geração. Você veja que está lá lendo os aparelhos, né? Hoje já tem o LVDT, essa primeira geração. Aqui moldando o corpo de prova, a segunda geração de prensa, já estamos na terceira geração. Inclusive agora com estático e dinâmico, aí está a câmera com corpo de prova, numa bancada da segunda geração. Ainda aqui, já a foto da direita, já diria que é a terceira geração. Aqui também, onde você faz o dinâmico, o estático, e temos várias câmeras para poder fazer os ensaios. Tá aí, os ensaios de adensamento, a parte de saturação, as várias formas de preparar o corpo de prova e os ensaios mais especiais dos especiais, que é o anisotrópico e o CAU, né? A compressão axial e a extensão axial. Mostrando ainda detalhes desse laboratório, o que nós queremos obter a envoltória de resistência, o exame de atrito que vai dimensionar os aterros, barragem, fundação, enfim, solo grampeado, aterro reforçado, sai de cisalhamento direto. Aqui temos a primeira geração de prensa de cisalhamento direto, mostrando amostras deformadas e indeformadas. Aqui temos a segunda geração de cisalhamento direto, onde o carregamento ainda é manual, já estamos indo para a terceira e quarta com um cisalhamento diferente. Com relação aos elementos de reforço do solo reforçado, os ensaios que também existem, né, para verificar a aderência. A questão do fluxo d'água e ensaios de laboratório para determinar problemas de fluxo d'água, capilaridade, infiltração. Os próprios equipamentos de adensamento triaxial permitem inundação e permitem fluxo de água, então eles podem ser utilizados. Os ensaios de campo, são vários ensaios de campo. O VENE seria o mais usado aí, já há muito tempo. O NSPT também, podemos chamar de ensaio de campo, é o primeiro. Aqui a sequência de ensaios de campo, quando se usa ensaio de campo, né, as questões, o custo aumenta, as máquinas que estão já há alguns anos, poucos anos, no Brasil se incrementando para fazer isso. Muito importante quando é no plano, que facilita o translado dela, mas em região montanhosa já nós temos dificuldades. Os vários equipamentos aí, que é o DCP, a coleta de amostra, o dilatômetro de Marquette, enfim, os ensaios penetrométricos são ensaios bem mais simples, cujo equipamento cabe no porta-malas de um automóvel, para fazer ensaios mais do dia a dia, ainda poucos usados, mas deviam ser mais usados, com penetrômetros em obras pequenas, ou obras que ainda não têm a cultura de fazer ensaios de SPT, fazer esses ensaios. Agora o CPT, CPTU, né? O VN-Test, o DMT, pressiômetro, o de placa, finalizando aqui o capítulo 3 e entrando no capítulo 4, né? O capítulo 4, então, nós vamos ver se nós estamos com a suficiência de informações, análise dos dados que temos, para então definir os parâmetros geotécnicos que vão ser utilizados aí
para o projeto geotécnico e para o parecer geotécnico. Então, toda a questão de programa de investigação se atendeu, se temos que repetir, se as amostras foram condizentes com o objetivo de coleta, se elas trouxeram os parâmetros que nós precisamos para o fim, o cenário de obra que nós temos, corte, aterro sobre solos moles, aterro reforçado, solo grampeado, e a confirmação do perfil, a questão de sazonalidade do nível d'água, redução, conhecimento da redução ou não da resistência em função do nível d'água, as correlações, questões as correlações, né? Aí tem várias correlações, que devem ser sempre confirmadas com ensaios de laboratório e campo, e chegamos então aqui no fim dessa primeira parte do nosso treinamento temático, que é aterro sobre solo, aterro reforçado, o aterro sobre solos moles já foi, é o aterro reforçado. Então agora vamos para a segunda parte, e